agora eu vou continuar chamando a Adriane Caldas dos Santos, da UFT. O título da apresentação é O Pensamento dos Povos Ameríndios e Afro-Brasileiros no Ensino de Filosofia para Crianças. Boa Bem-vinda, noite. Adriane. Obrigada, boa noite a todos, todas e todes. Bem, estou aqui, acho que no meio eu estou na fase de elaboração do produto, né? O meu produto é uma sequência didática em que eu vou pegar literaturas de autores ameríndios e afro-brasileiros, né? Esse que vai ser o meu material. Então, a minha pesquisa, ela parte da minha experiência de trabalho, né? Por quê? Porque quando comecei a... Tá aparecendo? Sim, está aparecendo. Tá? Então, assim, ela veio de um questionamento durante a graduação, porque realmente eu só estudei na UFT filósofos europeus, e eu fiquei me perguntando por que não estudar uma filosofia tipicamente brasileira, era isso que eu pensava, né? E aí, como eu dou aula para crianças, né, do ensino fundamental, do Fundamental 2, e eu sentia, enquanto professora, eu não tinha material didático, até porque não era como aqui em Palmas ter filosofia no ensino fundamental. Então, aí foi que surgiu o meu problema de pesquisa, né? Por que não estudar os pensamentos dos povos ameríndios e afro-brasileiros? Então, eu vou começar com a citação do Renato Nogueira, porque foi ele que me chamou a atenção quando eu li o livro O Ensino de Filosofia e a Lei 10.630. Ele diz assim: uma das dificuldades de pensar a questão é fazer um tipo de filosofia que precisa se localizar onde nós estamos, com um horizonte cultural que se engloba visões de mundo tupis, guaranis e iorubás, entre povos indígenas e africanos, e não apenas uma visão europeia. Então, eu ficava me perguntando por que não se estudava, né, esse pensamento, e até hoje, quando eu falo que a minha pesquisa ela é sobre o pensamento dos povos ameríndios e afro-brasileiros, eu falo assim, mas isso é filosofia? Né? É isso que eu ouço sempre. Então, esse ensino de filosofia, quando fala em ensino de filosofia, são dois pensadores que eu conheço, que trabalham diretamente, que é o Matteo Lippmann, que ele fala de uma comunidade de investigação, que ele fala assim que o ensino é um ensino maçante, que é desestimulante. Então, que se fizesse um ensino que fizesse com que se introduzisse o ensino de filosofia para a criança, e ali surgiria uma comunidade de investigação, que elas estudariam de acordo com a sua linguagem, os conceitos, e o professor seria um mediador. E Walter Cohen, ele fala que o princípio da igualdade das inteligências para uma educação emancipadora. Ele diz que a filosofia é como a criança, ela está sempre em busca, ela não tem um fim, né? Então, ela está sempre para recomeçar, e que as palavras elas são potencialidades. E quando ele fala de uma palavra de potencialidade, ele meio que casa com essa linha de pensamento que eu pesquiso. E então, aí vem a escola de tempo integral Padre Josino Tavares, aqui em Palmas, que é a primeira escola de tempo integral do estado do Tocantins, né, uma escola municipal, e ela vem com uma proposta de implantação da escola de tempo integral, cuja resolução é a número 1 de 19, e a lei dela, que é a 2.238, em que ela cria essa escola e tem como componente curricular a filosofia, né? Então, ela é criada em 2008, né? Acho que eu coloquei errado aqui, né? 16 é 8. E tem a Lei 11.645, que também é de 2008, que estabelece a obrigatoriedade dos estudos de história e cultura ameríndia e afro-brasileira em
todos os estabelecimentos de ensino. Quando tem a lei, e ao mesmo tempo que tem a criação da escola de tempo integral para Juzinho, eu me pergunto por que a filosofia também não se encaixa aí, né? Por que tem que ser só história e cultura? Onde que a filosofia, por que a filosofia também não pode ser uma obrigatoriedade, né? E aí e dentro dessa proposta de implantação da escola, tem o eixo norteador, que é, como que diz, uma diretriz para os professores de filosofia, que são os conteúdos que serão trabalhados. No caso, a minha pesquisa é voltada para o 9º ano, e eu peguei o eixo norteador. Aí fala a preparação para o trabalho, o papel do trabalho na determinação do homem e da mulher, o trabalho de cidadania, emprego, saúde, alimentação, lazer, segurança, moradia, cultura, salubridade nas atividades produtivas, o trabalho infantil, hierarquia social, relações de poder, legislação, os monopólios, os meios de comunicação, o papel da ciência, tecnologia, trabalho e lazer. Ela traz esse eixo, mas também não se volta para outras temáticas. Parece que ela é um pouco amarrada e fechada. E o documento diz que a filosofia ela é uma disciplina para pensar, para fazer o aluno pensar criticamente. Até que ponto está esse pensar criticamente? E a metodologia, segundo o documento, é a leitura de textos de cunho filosófico. Né? E o documento não diz que tipo, e a avaliação, segundo o documento, são atividades e discussões, assim, um pouco solta, mas o documento, ele tá aparecendo, gente, esse slide? Sim, tá aparecendo. Ah, tá, porque como eu não estou vendo, você está meio estranho. E aí, então, aí fala assim, que a filosofia vai ser isso, a leitura de textos em que vai despertar na criança o pensamento crítico, reflexivo dos diferentes modos de pensar. Se são os diferentes modos de pensar, por que não estão aqui nos eixos norteadores outros modos de pensar, né? Que encaixe os ameríndios e os afro-brasileiros. Aí eu começo com uma citação do Davi Copenhauer, né, que é um dos autores que eu utilizo. Ele fala assim, que os brancos, ao contrário, não param de fixar seu olhar sobre os desenhos de suas falas colados em peles de papel e de fazê-los circular entre eles. Desse modo, estuda apenas seu próprio pensamento. Seu próprio pensamento, pensamento, e assim só conhece o que já está dentro deles mesmos. Suas peles de papel não falam e nem pensam, só fico ali, inerte com seus desenhos negros e suas mentiras. Prefiro de longe nossas palavras, são elas que quero ouvir e continuar seguindo. E aí vem a filosofia no Brasil. No período colonial, eu trouxe essas imagens porque falavam, segundo os autores que eu estudei, que foi o... Ai, meu Deus, cadê? Não, tá aqui, tá bem aqui. Ele dizia assim, que não tinha como ter uma filosofia... Era o Pandovânio Castanhola. Ele diz assim, que não tinha como ter filosofia no período colonial, porque no Brasil, o Brasil não era uma nação, né? Não tinha uma língua nacional. Aqui que se falava era o Inhangatu, que era uma língua muito prática para o dia a dia, até o português ele só era falado no momento de missa. Então, e a maioria da população era indígenas e africanos escravizados. Então, não tinha como ter esse pensamento filosófico brasileiro, né? Só a partir de 1930 que começa com a reforma universitária, que começa a se pensar numa filosofia tipicamente brasileira. Mas até chegar aonde nós estamos, né, com a missão francesa que veio e instituiu um ensino mais voltado, vamos dizer assim, brasileiro, mesmo assim não se tem, na filosofia não se estuda até hoje
nenhum pensamento, que eu digo que é pensamento, mas eu não sei de fato como designar, né? Que a filosofia ela é também construída da oralidade, porque as suas culturas são culturas orais, né? Os seus conhecimentos eles são transmitidos oralmente. E ele não abarca essa abstração que é a filosofia ocidental. Então, por isso que ainda hoje se discute se existe ou não existe esse pensamento filosófico brasileiro e que se os ameríndios eles possuem um pensar, né, que são os conhecimentos ancestrais que abarquem a filosofia. E assim como os afro-brasileiros, né? Se há também nessa sua forma de transmitir os seus conhecimentos por meio da religião, né, por meio das palavras, porque são as palavras que são o elo de conhecimento, porque não há uma separação entre homem e natureza, nós fazemos parte da natureza, e a natureza, e não há um desenvolvimento da natureza sem também o homem acompanhar, né? Então, ainda há essa discussão, e por isso, assim, que não ainda, eu acredito que ainda não chegou na academia a se estudar, por exemplo, A Queda do Céu, que é do David Copenhague e do Bruce, ou então a história de índio do Daniel Munduruku, ou então A Terra dos Mil Povos, do Cacá Jecupé. Então, tem muito disso ainda, né? Aí, o pensamento ameríndio é a filosofia que vem das palavras. Por que ela vem das palavras? Porque eles são conhecimentos ancestrais. Os conhecimentos eles são transmitidos pelos mais velhos nos momentos de festas, né, que eles estão comemorando, que eles estão agradecendo. E essas palavras, ela vem dos espíritos animais. Eles dizem que eles não precisam dos livros porque essas palavras elas são buscadas dos espíritos, né? Elas são palavras de ancestralidade, então elas são renovadas o tempo todo, essas palavras, elas estão na memória cultural, porque a memória cultural é ela que mantém viva as suas tradições, os seus conhecimentos, e não tem por que colocarem nas peles de papel, como Davi Copenhague fala, porque a memória é uma memória forte, né, que não esquece, mas só que ele fala na obra que, para que eles não sejam mal interpretados, ele também precisou colocar os seus conhecimentos nas peles de papel, para que o branco possa entendê-lo e respeitar os seus modos de ver e de produzir suas tecnologias e seus aprendizados. Então, ele diz assim, que a aprendizagem ela é pela experiência diária. A criança ameríndia, ela não tem uma escola, a responsabilidade da educação é de todos da comunidade. Todos são, né, uma coisa, os pais, eles ensinam aquelas coisas corriqueiras, do caçar, do plantar, do ir roça, mas o resto da educação, a comunidade toda é responsável. E o xamã, ele, além da cura do corpo, ele também é o que transmite, é o que, não que ele tenha o monopólio do saber, todos têm o conhecimento da sua vivência diária, mas por conta da senioridade, é facultado o monopólio, né? Ele que vamos dizer assim, que fala mais sobre esse conhecimento, mas todos na comunidade sabem, conhecem, as crianças conhecem o que faz mal, o que não faz, porque todo mundo não tem aquele ser, aquele líder que conhece tudo e tem monopólio de saber, não, todos conhecem. E a memória cultural é onde se guarda esses conhecimentos e que eles são passados, como é um conhecimento passado, mas não um passado definito, mas é um passado que está em constante movimento, que está constantemente se renovando. E tem a questão da subjetividade e a diversidade. Então, a subjetividade é o principal produto, porque eles sabem que o seu ser é um ser só, é um ser que você tem sua subjetividade, você é diferente, mas em que há diversidade. A sua diversidade não é, a sua subjetividade não é um problema, né? Ela mostra que tem que haver o respeito, porque nós somos seres diversos, não somos seres iguais. E o Ailton Krenar,
ou o Ailton Krenak, ele também critica isso, porque a partir do momento que o homem se desliga da natureza, ele acha que não fazendo parte dela, ele pode substituir. Ele fala assim, que se você for de Tóquio, qualquer lugar, qualquer grande cidade no mundo, você vai encontrar tudo igual. Por quê? O mercado ele quer substituir o natural pelo artificial e a diversidade pela homogeneidade. Você fica igual em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque você não se conecta mais com a natureza. Você se desloca de tal jeito que você não se encontra nela. E isso prejudica a própria preservação. Aí, com isso, facilita as invasões de terra, porque os territórios são territórios sagrados, porque uma terra, o rio, a montanha são espíritos. E eles foram criados, e eles são seres que têm sabedoria, que são de conhecimento. Então, tem que haver esse respeito, né? essa conservação. E no pensamento afro-brasileiro, que é a filosofia da palavra corpo, ela, de uma certa forma, eles se encontram com o pensamento ameríndio. Por quê? Porque tanto o pensamento ameríndio e afro, eles são pensamentos de resistência, e eles têm, na palavra, uma palavra de potência, uma palavra que tem força, uma palavra que transgride. Por quê? Como eles vieram da diáspora, eles foram traficados, foram vendidos, seus corpos objetivados, eles tiveram que se reinventar. E a religiosidade foi uma forma de se manter as suas culturas e as suas subjetividades. Então, o sincretismo religioso, ele não aconteceu com a religião católica. Ela houve, de fato, com o modo da religião indígena, porque eram grupos de pessoas que estavam vivendo essa questão da escravização, né? Da objetivação dos seus corpos, do rompimento das suas culturas e dos seus saberes. Então, a força vital entre o humano e a natureza, ela permanece também no pensamento afro, porque o humano, natureza e humano não se separam. Tanto é que os europeus, quando escravizaram, né, escravizaram esses povos, eles não sentiam que estavam fazendo uma atrocidade, uma desumanidade, porque eles viam que como eles eram como se fossem, não havia distinção entre homem e natureza. Então, ele achava que estava explorando o ser humano, escravizando, violentando, como se fosse um animal. E aí ficava mais fácil para o europeu justificar a sua prática violenta. E a ancestralidade como um projeto ético e político. Por quê? Porque os conhecimentos, eles são passados de geração para geração, né? A questão da senioridade, dos mais velhos, dos conhecimentos, do respeito aos mais velhos. E a palavra corpo não se separa. Por quê? O corpo também é um corpo de conhecimento, de construção de conhecimento, de resistência, de transgressão, né? Por quê? Porque são corpos que foram marcados pela violência causada pela colonização e tiveram que resistirem e resistem até hoje, né? Tanto é que ainda se discute se seus conhecimentos ancestrais são ou não conhecimentos. E as minhas considerações finais é que há necessidade, sim, de se implementar o conhecimento ameríndio afro-brasileiro no ensino fundamental, no ensino, na educação básica como um todo e na universidade, porque esse também é o nosso conhecimento, faz parte das nossas ancestralidades, e é isso. Fui rápida. Bem, é isso aí, é isso que eu estou fazendo. O meu produto, como eu disse, é um produto que traz uma sequência didática em que eu uso autores
ameríndios e afro-brasileiro. Deixa eu ver, não está aqui. E eu acabei. Parabéns, Adriane, pela exposição. Agora a gente tem uns minutinhos para quem quiser fazer algumas considerações finais e também a participação da mediação, para daí a gente passar para a última fala do dia. Eu penso que peguei ainda do início a exposição, ainda que não bem do início, eu caí da sala, caiu a internet aqui, mas eu consegui voltar. Mas queria parabenizar a Adriane. Depois vou até botar meu e-mail aqui de novo, se você, não sei se já está publicado, enfim, em algum lugar, na sequência didática, mas acho realmente muito importante. Você trouxe uma fundamentação teórica, né, inclusive com referenciais muito valiosos para justificar, né, a importância dessa didática. Então, também interessada em saber o material que você selecionou, enfim, as propostas que você faz, porque saliento, né, é de suma importância que esses materiais estejam na sala de aula, na escola, né, tanto quanto outros materiais, em pé de igualdade, né, muito importante você identificando elementos, né, da cultura, e aí lembro de você perguntando, não sei, História e Cultura Ameríndia Afro-Brasileira, na Lei 11.645, por que não filosofia? E é isso, né, se a filosofia não é parte da história, né, dos povos, não é parte da cultura, né, o que é a filosofia? Ou a gente queria que a lei citasse textualmente matemática, física, química, filosofia, né? Sociologia, enfim. Então, é claro que estamos incluídos em todas as disciplinas, né? E, inclusive, na filosofia nem está tão distante assim, né? O Apiá gosta até de falar do quanto a filosofia se sente o suprassumo da cultura, né? Então, como é que também não faz parte da cultura? Então, usando um pouco aqui de ironia, mas a captura, né, desse discurso de desqualificação, né, dos indígenas, da cultura indígena, da filosofia indígena, da filosofia afro-brasileira, afrodiaspórica, africana, né, enfim, e a captura, como você bem pontuou, da desqualificação desses corpos na nossa sociedade, né, enfim, precisa ser desconstruída, e a educação é um ponto-chave para isso, né? Então, trabalhar desde a educação infantil, pluralizando, né, os referenciais, trabalhando com esses textos, com essas mitologias, né, inclusive colocando as religiões como plurais, enfim, os valores como diversos, né? É muito importante ao longo de toda a educação, na universidade, enfim, na educação básica como um todo, mas, sem dúvida, desde o princípio, né, na educação infantil. Então, parabenizo aí mais uma vez. E aí fiquei com esse gostinho de quero mais aí enfim, não sei se a gente tem tempo agora, imagino que não, porque já são 20 para as 10, mas eu vou botar aqui meu e-mail e tal, enfim, acho bem importante que esse material circule, né, enfim, acho bem importante. Parabéns aí mais uma vez. Professora, na verdade, eu estou elaborando, né? O meu produto vai ter 2 unidades, assim, o pensamento ameríndio e o pensamento afro-brasileiro. Eu só terminei a primeira unidade, né? Que aí eu trago assim o Davi Copenar, o Ailton Krenar, a Eliane Potiguara, que eu acho super importante, e o Daniel Munduruku, porque assim agora as mulheres elas não estão parece que elas estão esquecidas, né? Eu falei assim, elas têm que estar também, têm que mostrar o quanto que a mulher ameríndia ela sofre. Quando eles são com as terras invadidas, que passam a brigar nas cidades, eles são os desaldeados, eles são considerados como não indígenas, né? Quer dizer, eles são expulsos do seu território, têm sua cultura
querem impor uma outra cultura, ainda não são reconhecidos nas suas identidades, e a Eliana Potiguar, ela retrata muito bem isso, e mostra o quanto que a precariedade da vida da mulher quando ela sai das suas terras, né? E, assim, chega a ser triste demais. Mas eu vou anotar o seu e-mail, assim que eu tiver tudo concluído, eu mando. Eu vou aproveitar, então, para também parabenizar de forma rápida a pesquisa, né, e a Adriane. Eu acho que é importante a gente reafirmar, né, essas questões que você levantou, de forma ampla até, né, ainda estamos vivendo um momento de luta mesmo pela valorização desses saberes, né, como a Joana colocou. Mas eu gostaria de pontuar rapidamente, tá, aí você não precisa nem responder, mas não sei que, né, você queira, a questão do recorte, né, como é importante um recorte numa pesquisa acadêmica, porque a gente generaliza, acho que num primeiro momento, até para nós mesmos entendermos, né, o tema em que a gente está, só que a gente tem que ir para além dessa generalização para conseguir entender mais profundamente, né, algumas questões. E no nosso caso, eu acho que a gente precisaria pensar nesses conhecimentos ameríndios, né, aqui eu vou usar de forma geral, para trazer para o campo da filosofia, né? Então, porque a gente já tem, acho que, um acúmulo de pesquisas na área da antropologia, principalmente, na área da história também. Eu acho que também temos um reconhecimento social, talvez principalmente em alguns setores, de que esses povos produzem saberes. Agora, qual seria o enfoque filosófico que a gente poderia dar para esses saberes, né? Acho que isso é algo que aí não é só para a Adriane, mas para todos nós que vamos pensar nesses temas, né? O que tem de filosófico nesses conhecimentos trazidos, né, por uma pessoa como o Krenak, ou o Copenhague, ou a Eliana, né? E acho que talvez para a gente conseguir ter clareza desse enfoque filosófico, recortar mesmo, né? Sei lá, eu trabalharia talvez só com a Eliana, sabe? Então, aí também depende do seu orientador, mas eu particularmente sempre prefiro diminuir um pouco o escopo do tema para conseguir fazer, né, com que ele se aprofunde mais. E aí o seu produto, pelo que eu entendi, você vai trazer para a sala de aula esses autores, né, e ver como é que isso vai se desenvolver, né? Que eu não tinha entendido muito no começo, mas acho que eu entendi agora na sua resposta para a Joana. Mas é isso. Parabéns novamente, Adriane.